Opa, vamos. Consegue enxergar minha tela aí já? Tranquilo? Já estamos vendo. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, sou analista de dados aqui na JVB e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês do que é o OutSystems, que é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos low-code. Então, ele vem no mercado aí com o principal diferencial de ser um facilitador da transformação digital, né? Nossa agenda para hoje ela vai ser a seguinte. Então a gente vai passar por um overview, depois falar um pouco mais de partes técnicas da questão de modelagem e resgate dos dados, falar um pouco sobre a interface o design da interface do usuário, sobre lógica, sobre segurança e no final a gente vai botar a mão na massa e fazer um pequeno laboratório ali, criando um aplicativo. Então aqui no overview o que eu trago que seria o OutSystems, né? Então ele é uma plataforma, uma das plataformas de desenvolvimento low code mais reconhecidas ultimamente, que permite, né, o desenvolvimento de aplicativos corporativos web e mobile e também visa responder aos desafios da transformação digital, como eu falei, e ciclos de entrega mais rápidos. A OutSystems, então, ela torna rápido e fácil desenvolver aplicativos para pequenos até grandes e complexos departamentos, sendo possível desenvolver o aplicativo uma vez e entregá-lo perfeitamente em todas as plataformas e em todos os formatos. Também acelera e facilita a integração de aplicativos com os bancos de dados e sistemas de registros existentes na nuvem e no local. E como resultado de tudo isso, o OutSystems permite o desenvolvimento, entrega e gerenciamento rápido, ágil e contínuo de todos os aplicativos necessários para a digitalização de uma empresa. Além disso, o, o Gartner e a Forrester reconhecem o valor que a OutSystems possui e o que ele entrega para as organizações que podem alcançar a criação desses serviços mobile, web, entre outros, de forma rápida e alterá-los em tempo real. Aqui é interessante começar a falar do que por aqui não serve o OutSystems, né? O que não seria um bom projeto para o OutSystems. Então, o OutSystems ele é otimizado para alta produtividade, com padrões reutilizáveis, né, automação e todos os itens necessários para construir tipos de aplicativos transacionais e informativos. De aplicativos mobile para bancos ou aplicativos de fidelidade do cliente, até aplicações de vendas, o OutSystems então acelera a entrega, oferecendo uma grande experiência. Só que o OutSystems ele não é otimizado para entregar, né, como vocês podem ver aí, o próximo Angry Birds, né? Então, embora a animação e os padrões de toque altamente interativos façam parte do conjunto de ferramentas oferecidas pelo OutSystems, para interações 2D e 3D personalizadas, é necessário o uso de estruturas específicas. Então, nesses cenários, o OutSystems ele pode oferecer suporte aos serviços de back-end. É possível armazenar, né, os dados facilmente, integrar com pagamentos, gerenciamento de campanha e outros assistentes e outros sistemas externos e também expô-los como APIs no aplicativo, enquanto se trabalha em algoritmos aí para criar essas interações dinâmicas. Trazendo agora uma visão 360 aqui do que seria a infraestrutura do OutSystems, nós temos aqui, né, essa visão geral da arquitetura, então, e por exemplo aqui temos ali na frente, né, o Service Studio e o Integration Studio, que são ferramentas de desenvolvimento, e também temos o Lifetime e o Service Center na parte mais na retaguarda ali, focados na parte de administração e operações, né? Aqui trazendo um exemplo, né, com 3 ambientes de desenvolvimento, qualidade e produção.
E tudo é importante destacar, né, que tudo isso aqui é alocado na nuvem da própria OutSystems. Então aqui tratando um pouco do desenvolvimento de software com inteligência artificial e machine learning, né? Então o programa OutSystems AI ele é dedicado a facilitar os processos de entrega de aplicativos para que seja possível ver o resultado do trabalho em pouco tempo e implantar portfólios complexos com mais confiança. Então esse programa criou o AI Fusion, que é uma poderosa combinação ali de inteligência artificial e machine learning que ele infunde a inteligência artificial em toda a plataforma do OutSystems para eliminar o atrito de longos prazos de entrega e erros. Ele também alimenta um assistente de IA que orienta pela plataforma do OutSystems, depois eu vou mostrar isso para vocês, então ele acelera e melhora drasticamente o desenvolvimento dos aplicativos e também orienta, automatiza a vida, automatiza e valida os portfólios de aplicativos para que seja possível fornecer aplicativos mais inteligentes, de alta qualidade, e eles falam, né, que seria até 100 vezes mais rápido. Aqui, na parte das integrações, então, existem mais de 275 possibilidades de conexões, como sistemas locais, na nuvem, ou uma combinação de ambos, né? Por exemplo, aqui nós podemos citar o SAP, Salesforce, Azure Services, a Amazon S3, o Google, Twilio, PayPal e centenas de outras integrações já pré-construídas. E além disso, nós ainda podemos criar nossos próprios conectores, sendo possível expor ou consumir um serviço web, né, com um simples arrastar e soltar. Esses conectores são reutilizáveis e podemos nos conectar com plataformas de integração e gerenciamento da API empresarial. Nosso foco hoje, então, vai ser mais no Service Studio, que trata da parte do design visual e desenvolvimento das aplicações. E agora nós passamos para a parte mais técnica. Então, aqui sobre a modelagem e os resgates dos dados, então, eu trago o que seria uma entidade, né? Então, a entidade ela é basicamente um elemento que nos permite acessar as informações que são necessárias em nossas aplicações. Aqui, a entidade, vocês vão ver que é basicamente uma tabela. Então, aqui nós temos, né, um exemplo de organização das entidades em um aplicativo de compras com entidades de clientes, de pedidos, tem os produtos, prioridades, status do pedido. E essas entidades, né, ou tabelas, são definidas e criadas no ambiente de desenvolvimento, né, e elas possuem algumas características algumas características, né, e boas práticas, como que cada conceito do negócio ele deve ser representado como uma entidade. Os dados da entidade eles são mantidos em uma tabela de banco de dados, né, como já falei. Cada novo registro de uma entidade ele é inserido, né, como uma linha na tabela correspondente, e elas possuem ações de entidade, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Cada entidade ela possui um ID que é criado automaticamente e identifica exclusivamente um registro na tabela. E isso, né, é conhecido como a chave primária, que nos ajuda a suportar as operações de bancos de dados relacionais. E, por fim, nós temos também um segundo tipo de entidade, que seriam as entidades estáticas, né, como o próprio nome fala, eles são um tipo especial de entidade que cria uma lista já pré-definida de valores que podem ser usados nos aplicativos. Então aqui nós temos a comparação entre uma entidade do OutSystems e uma tabela de um banco de dados, né? Então aqui, por exemplo, o atributo que nós chamamos no OutSystems seriam as colunas. O ID é a chave primária, né? O atributo de referência ali seria a chave estrangeira. O index continua sendo a mesma coisa e o record ou a instância ali seria a linha. Seguindo aqui então nos tipos de dados suportados,
nós temos, né, o alfanumérico, que suporta texto, número de telefone, e-mail, o numérico, que suporta o inteiro longo, decimal, o currency ou o monetário, né? Temos dates and times, que suporta ali a questão das datas. Temos o logic, que seria o boolean, né? True e false. Temos o large object, que seria o binary data, que aqui nós, por exemplo, podemos armazenar imagens. E esse último aqui é o referential, que ele basicamente é um entity identifier, né? Ele guardaria o ID de outra entidade. Então, seguindo, nós temos as ações das entidades, né? Como já citei anteriormente. Então, essas ações elas são criadas automaticamente pelo OutSystems e elas são chamadas de CRUD. Então, seria o Create, Retrieve, Update, Delete, né? Então, cada um aqui acompanha o nome da entidade, né? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, nós temos Create Customer, Get Customer, Update Customer e Delete Customer. E tais ações elas podem ser usadas diretamente na lógica da aplicação, que depois no laboratório ali eu vou mostrar para vocês isso melhor. Aqui o relacionamento entre as entidades, né? Então, uma entidade ela tem que possuir um identificador para permitir esses relacionamentos. Esse identificador, o ID, né? Ele é um número, geralmente ele é um número inteiro, um inteiro longo, e ele é numerado automaticamente por padrão. Então ele é obrigatório, né, para fazer esses relacionamentos e tem mais de um tipo possível de dados, né? Ele pode ser uma string, ali, um texto, pode ser inteiro ou inteiro longo, né? Ou pode ser o identificador de uma entidade. Ele representa, como já mostrei anteriormente, né, a chave primária da tabela do banco de dados. No OutSystems só é suportado chaves primárias simples, ele não suporta chaves compostas. E as entidades elas podem ser referenciadas pelo seu identificador, né? E que esse identificador ele representa já a chave estrangeira da tabela de dados. Aqui sobre os tipos de relacionamento, então, né? Nós temos um relacionamento um para muitos entre entidades. Então, um bom exemplo é quando um pedido, que nós vamos chamar aqui de entidade pai, ele pode ter muitos itens, que seriam a entidade filho. Isso geralmente é implementado com uma chave estrangeira nos registros filho, que é o identificador do registro pai, né? No relacionamento um para um, ele permite que nós estendemos uma entidade existente com informações adicionais que ainda não estão no modelo do banco de dados. Então, ali, basicamente, essa segunda entidade usa o ID da primeira, usa o mesmo ID da primeira, né, do registro. E temos um relacionamento muitos para muitos, que ocorre quando uma entidade tem um relacionamento um para muitos com outra entidade e vice-versa, né? Então, por exemplo, um autor pode escrever vários livros e um livro pode ser escrito por vários autores. E nesse caso aqui, nós devemos adicionar uma terceira entidade, que é chamada de entidade de junção, e deve haver pelo menos duas chaves estrangeiras, uma para cada entidade no relacionamento, né? E além de que nós podemos adicionar outros atributos caso sejam necessários. Sobre isso, sobre os relacionamentos ainda, para especificar a integridade referencial em um relacionamento entre duas entidades, é necessário editar o atributo de referência da entidade relacionada e definir a propriedade delete rule. Então, vai ter um dos seguintes valores ali, né? Como esses que aparecem na tela, que seria o protect, o delete e o ignore. Então, definir a regra de exclusão para
Protect evita a exclusão dos registros da entidade principal enquanto houver registros associados na entidade relacionada. Já define a regra de exclusão para delete, garante que quando um registro da entidade principal for excluído, todos os registros associados nas entidades relacionadas também serão excluídos, né? Então, esse mecanismo é comumente conhecido como exclusão em cascata, né, o cascade delete, e definir a regra para o último requisito, que seria o ignore. Ele permite excluir registros da entidade principal, mantendo os registros associados nas entidades relacionadas. Então, dessa forma, não há garantia de integridade referencial e, portanto, também não é nenhuma restrição do banco de dados é criada. Aqui agora sobre o resgate dos dados, né? Então aqui o que seria um aggregate? O aggregate ele é um elemento visual que permite definir uma consulta para buscar os dados de entidades com fontes, filtros e ordenações, né? Então aqui os aggregates eles nos permitem definir as queries de uma forma visual, adicionando uma ou mais fontes, criando filtros, definindo as ordenações, criando campos calculados, utilizando funções de agregações e também podemos testar os valores que são retornados. As telas, elas frequentemente, né, precisam mostrar os dados, e esses dados são resgatados não só como um aggregate, então também existem os data actions que resgatam os dados de sistemas externos. Então, uma característica interessante dos aggregates do Data Action é que eles começam a buscar os dados enquanto a tela está inicializando. Isso ocorre, então, de forma assíncrona e em paralelo. E quando os dados eles já estão disponíveis, a tela renderiza de forma automática. E para mostrar esses dados nas telas, nós utilizamos os widgets, que também vai ser um próximo assunto aí. Falando então um pouco da interface do usuário, trago aqui, né, o que seria uma tela. Então a tela é um dos blocos de construção de uma interface composta de outros elementos para criar interfaces ricas. Aqui teria o ciclo de vida de uma tela. Então a transição de uma tela para outra, ela envolve várias etapas, né? O servidor só é necessário para consultar o banco de dados ou executar o código do lado do servidor. Então, os eventos durante a transição eles podem ser também incorporados na lógica da aplicação. O aplicativo ele aciona eventos para sinalizar as mudanças de estado, né, compartilhando dados sobre mudanças e utiliza manipuladores para reagir a essas mudanças. Então, tratando aqui um pouco sobre os widgets, aqui nós temos alguns exemplos e ao lado tem uma tela com a utilização dos widgets, né? Então, cada espaço aqui, cada retângulo seria a utilização de um widget diferente. Alguns exemplos são, né? Então, teria o Expression. Esse widget ele mostra o texto ou o resultado de uma expressão em tempo de execução. Ele seria semelhante, né, ao comando print nas linguagens de programação. Que aqui um exemplo, né, seria na parte ali superior esquerda dos produtos, ali no título dos produtos. Temos os botões que fornecem um botão no qual o usuário pode clicar, né, ou tocar para acionar uma ação, enviar dados ou navegar para outra tela, né, ali no canto superior direito nós temos um exemplo. Temos o if widget, que ele permite controlar o conteúdo que é exibido na tela com base em uma condição. E um último exemplo ali seria os containers, né, que ele é uma caixa de container onde você pode arrastar e soltar outros widgets, incluindo outros containers, para organizar o layout da tela, né? Então a gente pode ver aquele espaço em branco ali entre os checkboxes e as imagens,
seria um container ali para a organização da tela. Passando para o bloco. Então, o bloco ele é um componente reutilizável da interface do usuário que pode conter widgets, padrões e outros blocos. Então, os blocos eles possuem seu próprio escopo, eles possuem input parameters, local variables, screen actions, placeholders e eventos. E por que então nós usaríamos os blocos, né? Porque nós conseguiríamos desenvolver uma aplicação inteira sem utilização dos blocos. Mas o que acontece? É que eles promovem a reutilização. Então, você desenvolve uma vez e usa várias vezes em outros blocos ou em telas, faz o encapsulamento da sua própria lógica de forma independente e isolada, né? Melhora, ele também melhora a capacidade de manutenção. Então, as mudanças no bloco são refletidas em todas as instâncias. E os inputs e os placeholders eles permitem a personalização de cada instância do bloco. Aqui trazendo um pouco sobre os block events. Então, um evento ele permite, na mesma ideia do Screen Lifecycle, então um evento ele permite que o bloco notifique a tela ou outro bloco que faz parte de uma ocorrência. Então aqui, por exemplo, o usuário seleciona o dia da semana e isso aciona o evento Weekday Selected e aciona o handler com a ação Update Weekday, que atualiza isso na base de dados, atualiza o dia da reunião e assim ele finaliza o ciclo. Então, tratando um pouco de lógica agora, falar o que seria então, né, uma ação. A ação, então, ela é um elemento que nos permite definir fluxos lógicos que rodam no server ou no lado do cliente, né? Então, sobre a reusabilidade do código, né? Aqui, então, nós temos 3 ações, que seriam as Screen Actions, Client Actions e Server Actions. Nas Screen Actions, a lógica é específica para uma tela. Já no Client Actions, a lógica é a lógica que será usada no dispositivo. No Server Action é a lógica para ser usada no lado do servidor. Aqui nós temos o escopo de cada uma delas, né? Aqui a única diferente é a Screen Actions, que elas não possuem os output parameters. Então, o restante eles todos possuem esses 3, né? Os outputs, os local variables e os input parameters. Aqui já sobre como eles interagem, né? Então, a Screen Action ela pode chamar outra Screen Action da mesma tela. Ela não pode chamar uma Screen Action de tela diferente. Ou também, né, ela pode chamar uma Client Action ou Server Action. No mesmo sentido, a Client Action ela pode chamar outra Client Action ou ir direto para Server Action, e das Server Actions também podem chamar outra Server Action. No caso aqui, né, tem essa separação entre blocos, mostrando as que são as ações que são executadas no dispositivo e o que é executado no servidor, né? E aqui no meio aparece o símbolo da atenção ali, né, mostrando que é necessário a conexão com a internet. Então, onde são definidas essas ações? Então, a Screen Action ela é definida na parte da interface mesmo, logo abaixo da sua respectiva tela. Já o Client Actions e o Server Actions eles são definidos na parte de lógica na sua respectiva pasta. Aqui, então, tratando das ações como funções. As Client Actions e as Server Actions, elas podem ser colocadas como funções, né?
e isso faz com que elas fiquem restritas a um único output parameter, mas dessa forma elas ficam disponíveis para utilização nas expressões. E quando uma client action é definida como uma função, ela não pode chamar uma server action. Tratando então um pouco dos fluxos lógicos ali, dos exception handling, então quando uma exceção acontece, uma exceção ela é lançada quando uma operação falha inesperadamente no tempo de execução e ela causa interrupção na execução do fluxo. Então, dessa forma, a execução ela é movida para um fluxo do manipulador de exceções e não retorna ao fluxo original, como vocês podem verificar aqui na seta indicando para o outro fluxo. E uma exceção ela pode ser levantada automaticamente, por exemplo, a exceção do banco de dados, que seria essa em laranja, mais embaixo, e pode ser lançado explicitamente, né? Então nós mesmos ali definimos que queremos que aquilo ali seja uma exceção, que seria nesse símbolo ali mais acima em vermelho. Então, passando aqui a parte de debugging e monitoramento, o que seria o debug, né? Então, o debugging ele é uma técnica de solução de problemas que ajuda a localizar os erros no código. Então, as etapas aqui, basicamente, do debugging são adicionar os breakpoints em client actions e server actions. Dessa forma, nós iniciamos o debugger e ao executar o aplicativo, então, quando nós utilizamos e quando o aplicativo cai em alguma dessas lógicas, ele retorna ao Service Studio e dessa forma nós conseguimos debugar o código ali, inspecionando as variáveis e tudo que ocorreu ali na lógica. Já aqui tratando então um pouco de segurança, né? O que seria então o controle de acesso, né? O controle de acesso ele basicamente determina e impõe quem pode fazer o quê. Então, aqui nós temos uma divisão em dois ramos, que seria autenticação e autorização. Que a autenticação basicamente identifica quem está acessando o aplicativo, né? Valida as credenciais do usuário. Então, por exemplo, temos o nome do usuário e senha. E na autorização ele é verificado se o usuário pode executar uma determinada tarefa. E valida também se o usuário recebeu as permissões necessárias. Tratando dos usuários agora, então, os usuários finais eles podem ser criados e gerenciados no aplicativo interno de usuários e também podem ser criados de forma programática, utilizando as ações do módulo de usuário, né, como é demarcado ali nessa parte direita da nossa tela. Tratando então aqui das roles, então, a autenticação no OutSystems é concedida via roles e nós temos as built-in roles, que seria o Anonymous e o Registered, e todos os usuários finais conectados têm uma role de registrado já especificada. Então, e claro, roles específicas do aplicativo elas podem ser criadas e cada role possui as ações ali check, grant e revoke ali que são criadas automaticamente na criação de uma role. Então aqui da parte mais técnica seria isto. Agora acho que dá para a gente passar para a parte do laboratório ali, que seria a criação de um aplicativo. E aqui eu vou demonstrar para vocês então. Nós vamos dar uma olhada ali no como que é o ambiente da OutSystems. Nós vamos criar então um aplicativo de gerenciamento de tarefas ali, um aplicativo bem simples.
e depois eu vou mostrar para vocês um aplicativo mais desenvolvido ali, até na questão da interface do usuário, para vocês verem a que nível pode chegar tudo isso. Então, deixa só eu compartilhar aqui novamente. Então vamos lá, vocês já conseguem enxergar a minha tela, né? Sim. Então aqui a gente está no site da OutSystems, entrando aqui em comunidade, que eu já deixei aberto, mas vou entrar aqui e fazer todo o processo novo para vocês darem uma olhada. Aqui a gente entra na parte da comunidade e aqui tem várias opções, né? Eu vou mostrar direto aqui na parte do meu ambiente pessoal, né? Aqui na minha plataforma. Então aqui eu tenho o meu ambiente pessoal, né? Esse aqui é um ambiente é gratuito. E nessa parte a gente tem várias opções, né? Então aqui o primeiro que nós vamos daqui a pouco utilizar vai ser o Service Studio, né? Que é a parte do desenvolvimento dos aplicativos. Mas tem outras coisas bem interessantes aqui, por exemplo, esse Forge. Nós podemos então aqui pesquisar alguns outros módulos, né? Que seriam alguns outros aplicativos. A gente pode pesquisar conectores para utilizar nos nossos aplicativos, até itens da interface ali para adicionar, são coisas bem interessantes. Temos a parte aqui do treinamento, que trata de videoaulas ali que eles disponibilizam. Temos a documentação aqui, que traz tudo, a parte de boas práticas e tudo mais. Os fóruns ali para discussão de diversos assuntos. Aqui são aqueles primeiros que apareceram na visão 360 lá do OutSystems, né, que é a parte de gerenciamento. A gente traz aqui o Lifetime, né, que é para nós podermos deixar nosso aplicativo nosso aplicativo acessível para o usuário final. Temos aqui o Service Center que checa mais a parte dos erros, né, dos logs. E aqui é aquela questão do manuseio dos usuários, né? Então que eu citei também uma parte, então por aqui a gente consegue criar novos usuários manualmente. Mas eu vou abrir aqui então o Service Studio, até já está aberto na verdade, para mostrar para vocês aqui, desenvolver a nossa aplicação. Então essa aqui é a cara cara inicial do Service Studio. Aqui já tem algumas outras aplicações que eu desenvolvi, né, no decorrer do tempo. E claro, acho que eu até não citei, né, mas todos os planos ali até o mesmo gratuito, ele permite que se desenvolva diversas aplicações infinitas, né, não tem uma limitação. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, na criação do nosso aplicativo de gerenciamento de tarefas, nós vamos aqui em criar uma nova aplicação. Eu vou mostrando algumas características mais relevantes aqui para vocês no decorrer que eu vou passando as telas aqui. Então nós podemos iniciar, né, já com um modelo ou iniciar tudo do zero, que nós vamos iniciar aqui do zero. Então temos essas três opções aqui do Reactive Web App, um aplicativo de tablet e um aplicativo mobile, né? No caso aqui eu vou mostrar para vocês depois um Reactive Web App mais desenvolvido. No caso nós vamos desenvolver um aplicativo mobile. Então a gente vai chamar aqui de nosso aplicativo de gerenciador de tarefas. Então aqui na descrição o seu objetivo dele, né, gerenciar tarefas do dia a dia. A gente pode pegar aqui, né, simplesmente uma cor só, fazer o upload de um ícone aqui. Vou pegar um ícone da GAVB aqui para upar nosso aplicativo. E aqui vamos clicar em criar app.
Então aqui quando nós clicamos ali em criar app, somos direcionados para essa tela. Aqui aparecem os módulos, então os módulos, né, são basicamente peças da aplicação. Aqui nós podemos ter diversos módulos que vão compor nossa aplicação, cada um fazendo uma tarefa específica, né? Pode ter uma divisão ali específica entre eles. No nosso caso aqui não vai ser necessário mais de um, nós temos um único módulo já com o tipo definido aqui de phone app. Uma parte interessante de mostrar aqui é a distribuição, né? Então nós temos aqui a facilidade de distribuição, então o gerenciamento pelo OutSystems, basicamente quase todas as fases aqui. E é interessante, né, que a gente pode selecionar aqui um aplicativo de iOS ou um de Android, né? Aqui no iOS nós temos até que ter um certificado, né, de desenvolvedor para selecionar aqui, fazer o upload para eles verificarem. Já que no aplicativo para Android já é algo mais fácil, né? Tem bem menos requisitos. Mas então, voltando aqui, nós vamos passar para a criação do nosso aplicativo. Então aqui também a tela inicial, onde nós fazemos o desenvolvimento de todas as ações necessárias, né? Aqui então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar um Excel de exemplo aqui, né? Então eu venho aqui nessa aba de Data aqui, na base de dados, eu clico o botão direito e vou importar uma nova entidade de um Excel. Então eu vou importar esse Excel tarefas. Vou clicar aqui em importar. Como vocês podem ver, né, tiveram algumas animaçõezinhas aqui, ele já cria para mim várias coisas. Então, por exemplo aqui, né, ele já criou a entidade aqui contendo tudo que tem no meu Excel, né? Então tem o ID, tem uma descrição, tem uma categoria, tem uma data para fazer e se está ativo ou não, né? E todas aquelas ações que eu já citei também ali na parte mais nos slides, né? Então ele criou aqui as ações necessárias. Então beleza. A gente vai voltar aqui então para a interface e vai puxar aqui do lado esquerdo essa screen, né? Nós vamos criar uma tela. Então aqui também, quando a gente cria uma nova tela, tem vários exemplos que podem ser utilizados, né, para não começar do zero. Tem várias possibilidades aqui, dependendo até do seu objetivo, mas aqui a gente vai criar uma tela vazia mesmo, chamar ela de tarefas. Então aqui a gente vai criar um screen e aqui nós temos já a nossa tela. Então aqui vocês podem ver, né, que tem alguns campos que a gente pode preencher, né, por exemplo aqui colocar um título, colocar um ícone ali, aqui o campo, a parte principal da tela. E para vocês verem como é fácil aqui de montar as coisas, eu vou só arrastar aqui essa entidade de task para dentro da minha parte principal da tela aqui. E ele já vai definir que isso aqui vai virar uma lista, né? Então tudo que eu tenho no tasks lá, ele trouxe para cá. E como vocês podem ver, ele criou automaticamente aqui um aggregate, né? Que seria ali uma query, basicamente, né? Podemos chamar assim. Então aqui nós temos vários atributos ali da nossa entidade task. E o que nós vamos fazer aqui agora? Então, nós criamos, já temos a questão das tarefas evidenciadas aqui na tela. Nós podemos, por exemplo, aqui clicar com o botão direito na expressão aqui, que é o nome da task, e nós vamos linkar ela a uma nova tela. Então aqui viemos em New Screen, e aqui eu vou chamar de detalhes da tarefa. Vou criar essa nova tela. E aqui, então, eu vou pegar um formulário e trazer aqui para dentro da parte principal da tela. E aqui ele já pede, né? Como vocês podem ver, até eles já tem a indicação do que é necessário fazer aqui para expor os dados do widget aqui.
Então, por exemplo, ele pede para trazer os dados aqui dentro. Então, a gente pode vir aqui de novo no Tasks, né? Já que é uma tela nova, né? Eu não utilizaria esse mesmo aggregate aqui. Eu vou lá na tabela, na base de dados e trago aqui novamente a entidade. E aqui ele gerou para mim um formulário, né? Nesse caso, como eu linkei direto com o nome da entidade, ele já pega o ID da entidade e vai trazer as informações dela aqui. Só que, por exemplo, aqui vocês podem ver, né, que ainda não está dando erro, né? Eu não poderia publicar isso aqui. A questão de estar dando erro é nessa parte do botão aqui, né? Então ele tem um botão, caso a gente faça alteração, para salvar. O que a gente pode fazer aqui, ele pede um evento, né? Aqui nessa parte direita inferior traz as configurações, né, as propriedades aqui do widget. Então no botão aqui a gente precisa definir o que acontecerá quando a pessoa clicar aqui. Então, dando um duplo clique no save, a gente já é redirecionado para a lógica da aplicação. Então, aqui, como vocês podem ver, ele criou esse save on click, né, que é uma screen action. Então, aqui eu vou fazer algumas alterações só para exemplificar. Esse if aqui, ele valida se o formulário é válido. E o que nós vamos fazer aqui? Antes disso, eu vou fazer uma validação customizada. Então, eu vou adicionar outro if aqui antes. E que eu vou adicionar na condição dele aqui. Que quando eu pegar essa task. Opa, eu vou pegar a corrente task ali. Vou pegar o due date, né? Então, eu quero que a data que o usuário selecionar não possa ser menor do que o dia atual. Então aqui eu vou definir current date. Vou dar um aplicar aqui, um done. Aqui eu trago, eu só seleciono e puxo para o lado aqui, ele traz a parte do true. E aqui ele dá umas sugestões, né? Aqui já entra aquela parte da inteligência artificial sendo utilizada aqui, né? Que é as sugestões para você ter um norte. Então, por exemplo, aqui, né? Nós vamos fazer essas conferências customizadas. Então, por exemplo, aqui nós vamos de novo selecionar uma variável. Essa variável agora vai ser o que o usuário selecionar no widget, né? Então, aqui nos widgets, no formulário 1, que é o formulário que nós criamos. Aqui, por exemplo, tem o input do date. E ele traz aqui duas variáveis, né? O valid e o validation message. Então, por exemplo, aqui, ele ocorrendo aqui, então, né, sendo a data que o usuário selecionar menor que o dia atual, eu vou citar que isso aqui não é válido, né? Então, vou colocar aqui um false. E para aparecer uma mensagem quando o usuário selecionar isso direto lá no input, eu venho aqui de novo, vou selecionar agora a variável da validation message. Então eu venho aqui e aqui eu trago uma mensagem para o usuário, né? Então o dia selecionado não pode ser anterior ao dia atual. Aí beleza, aqui nós trazemos esse assign aqui para o form 1.value e aqui nós fizemos uma validação customizada, né? E por exemplo aqui, né? Tá, beleza, nós já conferimos ali todos os campos do formulário, tá tudo certo. Então o que nós queremos fazer? Aqui, quando nós clicamos nessas ligações aqui, nesses nós, até vocês podem ver aqui, né? AI Assist Development. Então nós temos nossa inteligência artificial atuando no próximo passo, como eu falei antes. E aqui nós vamos chamar uma ação da entidade, né? Então nós vamos criar ou fazer o update de uma tarefa que ele criou automaticamente.
E já que nós estamos em outra tela, né, nós estamos em uma segunda tela, eu vou definir que aqui no final nós sejamos redirecionados para a tela principal, né, que seria a tela de tarefas. Aqui, beleza. Nossa lógica está pronta, então. Nós podemos voltar aqui para as tarefas. Vocês podem ver, né, que ele já ficou de uma cor diferenciada aqui. E outra coisa que eu vou fazer aqui antes de testar ele pela primeira vez vai ser adicionar um ícone aqui bem no canto direito, um ícone de mais, onde eu vou também fazer com que ao usuário tocar nesse ícone aqui, ele possa adicionar uma nova tarefa, né? Não só alterar as tarefas clicando no nome delas. Então, por exemplo, eu vou linkar aqui a mesma tela, então já tem aqui, né, main flow, detalhes da tarefa. Fiz esse link e agora já está definido que nós podemos criar, nós podemos, a diferença entre esse mais aqui e o link que eu fiz com o nome é que aqui ele não leva o ID de uma task, né? Então aqui, como vocês vão ver, ele vai trazer todas as características dessa task aqui, dessa tarefa, e aqui não vai aparecer tudo vazio, né? Já que a intenção seria criar uma nova task. Então, e para rodar tudo isso aqui é muito simples, né? Esse botão aqui, o One Click Publish. Então, basicamente, a gente vai clicar aqui para publicar e todo o trabalho ali de gerar os códigos é feito por baixo dos panos ali pelo OutSystems. Então, só esperar aqui ele publicar para a gente poder testar. Então, beleza. Aqui, então eu abro, ele já aparece aqui um modelo de celular, né, trazendo um iPhone X, né, como apareceria no iPhone X. Então, aqui, clicando no nome da tarefa, nós somos redirecionados, né, para aquela tela. Aqui a gente pode alterar, né, alterar a descrição, alterar a categoria, alterar o due date, né. Então, aí até aqui, né, o menu. Eu não incluí as outras telas, né? Ele tá vazio aqui. Se eu clicar aqui, ele volta para a tela de task, mas depois a gente vai alterar isso aqui para ele mostrar de uma forma melhor ali. E quando eu clico aqui, então, no mais, ele também me redireciona para a mesma tela. E nós temos aqui a possibilidade de criar a nova task, né? Então, eu vou, por exemplo, aqui, né? Vou adicionar férias, já estava ali, né? Como uma sugestão. Então, vai ser uma categoria pessoal. E o due date aqui eu vou testar se ele está funcionando, aquela validação customizada, eu vou selecionar um dia anterior aqui, né, o dia 16, que eu vou deixar como ativo, vou tentar salvar isso aqui. Ó, então, como vocês podem ver, né, ele já trouxe a mensagem aqui embaixo do input, que o dia selecionado ele não pode ser anterior ao dia atual, né? Então, vou selecionar aqui férias no dia 24, e vamos salvar. Como vocês viram, a gente redirecionado aqui para a tela principal, né, como foi definido no fluxo lógico. E esse primeiro teste estaria feito aqui. Então vamos voltar lá para o nosso Service Studio e vamos fazer algumas alterações, né? Como eu falei ali do menu aqui à esquerda, né? Ele está um pouco ruim ali de navegar, né? Tem que clicar naquela parte lá, não faz muito sentido. Então nós podemos vir aqui, né? Nesse fluxo comum aqui que tem várias possibilidades. Então aqui vocês podem ver até, né, a diferenciação entre telas e blocos quando tem esse ícone aqui que é um quebra-cabeça, né? Isso aqui significa que é um bloco, né? Não seria uma tela. Então a gente vai aqui no menu. Então clicando duas vezes ele abriu aquele menu para nós. Então até ele já traz aqui, né, a opção que nós temos que fazer. Então para arrastar as telas aqui para poder mostrar elas no menu. Então a gente vai aqui no flow principal, aqui no fluxo principal e simplesmente arrasta as telas aqui. Então, a de tarefas e detalhes da tarefa. Beleza, então aqui
tá ajustado ali a questão do menu. Então nós vamos voltar aqui para tarefas, vamos fazer mais algumas implementações aí no nosso aplicativo. Então aqui a gente vai adicionar um gráfico mostrando a que categoria pertence cada uma das nossas tarefas. Então, vindo aqui mais para baixo, ele tem a opção de alguns gráficos, né? Primeiro eu vou adicionar um container aqui para deixar ele bem separado. Então eu vou adicionar aqui em cima. Adicionei um container aqui para fazer essa separação, né? Porque senão apareceria um gráfico para cada uma das tarefas, se fosse junto. Vou puxar aqui um gráfico de rosca. E soltar ele aqui. Daí beleza, ele está aqui, mas a gente precisa ajustar algumas coisas, né? Como aqui a fonte dos dados e tudo mais, né? Só que o que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer aqui. Eu não vou poder usar esse get tasks aqui. Eu vou usar um aggregate personalizado. Então, de novo, eu vou aqui no tarefas, eu clico o botão direito e vou aqui no resgatar dados do banco de dados. Aqui eu já posso nomear esse aggregate aqui, então eu vou nomear como get um count de categorias. E o que eu vou fazer, né? Aqui ele fala para arrastar, né, a base de dados ou clicar aqui, né? Então a gente pode selecionar até a task por aqui ou arrastar, tanto faz. Então a gente clica aqui e o que eu vou fazer, né? Eu não preciso de todos esses dados, né? O que eu quero ver são as categorias. Então eu vou dar um group by pela categoria. Então nós vemos que temos 3 de cada um aqui. Vou dar um count aqui na descrição. Ok, ele já me traz aqui 3 e 3, né? Nesse caso aqui, como eu já fiz essa agregação e o count, ele não vai trazer essas colunas em cinza aqui, ele vai trazer só essas colunas que estão em azul. Aí no caso, beleza. Aqui está tudo certo, nós já arrumamos o nosso aggregate necessário, a gente pode voltar aqui para o tarefas. E aqui, no nosso gráfico de rosca, nós vamos definir as propriedades. Então aqui, ele já traz basicamente automático, né? Traz essas sugestões que são bem úteis, né, para a gente ter uma maior velocidade na hora de desenvolver, né? Então aqui eu vou selecionar a lista, né, daquele aggregate que eu fiz. O label vai ser a categoria e o valor vai ser o count. E aqui nós ajustamos o gráfico, ele ainda não aparece aqui, né, mas depois que a gente fizer nós publicarmos, ele vai ajustar. E outra coisa, a última coisa que nós vamos fazer aqui é adicionar um botão para finalizar essa tarefa, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui, como aqui ele está, cada linha aqui, cada coisa está em uma linha, eu vou adicionar esse botão nessa última linha aqui do lado desse íconezinho que ele está ativo. Então, para isso, para conseguir personalizar ali o layout, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um container aqui do lado desse ícone, vou redefinir o tamanho desse container aqui. E agora eu pego um botão e trago do lado do container. Então aqui, né, ele tá... Deixa eu ajustar melhor aqui o botão, acho que dá para ir um para o lado aqui. Não, senão ele vai para baixo. Então deixamos aqui o botão. Ele já aparece em todas as tarefas, né? E aqui eu vou renomear ele para Done. E nós precisamos definir, né, como da outra vez, para salvar o que acontece quando clicamos no botão. Então vamos lá de novo na questão da lógica. Aqui, também de novo na questão da assistência de inteligência artificial, só que aqui, claro, na primeira vez, né, é um pouco mais difícil ali para ele entender o que quer fazer, né? Geralmente é mais assertivo quando já tem alguns itens definidos anteriormente, mas aqui a gente pode procurar, né? Então, o que eu vou querer fazer aqui? Vou querer puxar a deleção da task
para sinalizar que eu terminei aquela task. Então, aqui eu puxo a deleção da task, a ação de entidade delete task, e aqui eu vou dar um refresh nos nossos dados para que ele seja automaticamente ali atualizado. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um refresh no count das categorias para atualizar o nosso gráfico. E aqui também eu dou outro refresh no get tasks, né? Então, aí ele vai ficar o fluxo desta maneira. Então, vamos lá. Aqui, então, está pronto. A gente pode adicionar mensagens, né? Quando a task for deletada, enfim. O que eu posso fazer aqui, né? Posso trazer aqui, vamos trazer uma mensagem. Então, aqui, escrever tarefa deletada com sucesso. Aqui tem alguns tipos, né? Dependendo do tipo, ele muda ali o sinal. E aqui eu não vou pegar uma destinação novamente, né? Eu vou deixar esse item de finalização, porque a gente não vai querer mudar de tela, né? Então aqui basicamente já está certo. Eu vou voltar aqui, vou publicar o nosso aplicativo mais uma vez. E nisso vocês podem ver, né, como é fácil essa publicação. É algo assim, realmente é um clique e ele gera tudo e nosso aplicativo fica pronto. Então aqui, mais uma vez, né, então, avisando ali, né, que foi atualizado para a última versão. Nós temos aqui, no nosso gráfico de rosca, mostrando, né, que as tarefas com categoria de trabalho ou de categoria pessoal. Aqui o nosso botão, né, de finalização. Então, por exemplo, aqui, né, então, caso eu queira deletar minhas férias, ó, ele aparece a mensagem, tarefa deletada com sucesso, já fez o refresh aqui na lista, então não está mais aqui nem no nosso gráfico, né? Agora das categorias pessoais já caiu para 2 e o trabalho ainda continua em 3. E dessa parte aqui, então, desse aplicativo seria isso. Eu vou mostrar mais um para vocês ali, mais só o layout e como pode ser melhor trabalhado, né, as aplicações. Esse aqui é um aplicativo mobile, né? No outro ali eu vou mostrar um Reactive Web. Então, vou fechar aqui. Aqui ele já está tudo salvo, então eu não, quando publica ele salva tudo que no nosso trabalho. Então aqui eu posso fechar. Aqui já está tudo certo, nós podemos voltar aqui. Já atualizou, né? Já trouxe aqui para minha tela principal o aplicativo que nós criamos. Eu vou abrir esse aqui para vocês darem uma olhada, né? Que seria um aplicativo de gerenciamento de pedidos, né? Nesse caso aqui eu baixei pelo Forge, para vocês darem uma olhada. E aqui, como vocês já podem ver, né, uma principal diferença, além de ser o Reactive Web, ele já tem dois módulos, né? Então aqui ele tem um módulo principal e esse que faz o consumo desse outro módulo aqui. Então cada um tá fazendo uma função. Nesse caso aqui, esse Order Management CS, ele lida basicamente ali com a parte das Server Actions ali. Seria dá para considerar como o back-end. Então vou abrir aqui no browser para vocês darem uma olhada. E esse aqui é um exemplo, então, já bem mais desenvolvido, né? Como o OutSystems pode alcançar um nível muito bom aí da questão de experiência do usuário até da interface. Então aqui, né, temos os pedidos, os top performance, aqui os top produtos. Só que já pensando, né, mais num gerente de produtos ali lidando com um aplicativo assim. Nós temos aqui os pedidos, né, com os status aqui aprovado, fechado, já que não foi aprovado também tem rejeitado aqui nesse caso, né. Podemos
as filtragens aqui que podem ser feitas, podemos adicionar uma nova ordem, e aqui com várias opções, né? Temos a questão da aprovação. Aqui a parte de um catálogo de itens, então, na venda de itens, a gente pode adicionar também novos itens. Aqui das contas relacionadas, então, basicamente o nome de cada um aqui. E tem até uma aba bem interessante aqui que são das oportunidades, né? Numa análise mais estatística aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode ver o que teria oportunidade, o faturamento esperado aqui, quando que fecha e a probabilidade disso aqui acontecer, né? Se está fechado ou não. Uma análise bem legal aí para um gerente de produtos. Então, acho que é basicamente isso por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu posso responder agora. Agradeço a vocês aí pela atenção. Muito obrigado. E